nós falamos essa semana, nós vamos continuar falando sobre... Eu falei para a Cássia quando ela estava preparando o tema, falou, olha, Deus me deu um tema para a semana de oração, tema forte. Aí eu falei, poxa, esse tema você podia colocar assim, ó, a morte do meu inimigo. Ia ficar mais forte ainda, né? Porque nós estamos falando do nosso inimigo. A pastora, eu esqueci o nome dela, a pastora Ivone, na vigília, ela trouxe uma palavra tremenda e ela explicou para a gente, bem didático, foi uma bênção, né? Que nós temos 3 inimigos. E um é sempre o mais forte, porque 2 já está derrotado. Ela falou que o primeiro é o Satanás, ele é nosso inimigo. Só que a Bíblia diz que o Senhor venceu ele na cruz, ele já é derrotado, né? E às vezes a gente fica com medo, mas em nome de Jesus a gente consegue vencer. O outro inimigo é o mundo, as coisas que estão lá. Aí a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. A palavra jaz significa por um tempo. Por um tempo ele está operando lá, não é para sempre. Então, se o mundo jaz no maligno e o maligno já foi vencido na cruz, esses 2 inimigos, né, tá mais fácil de vencer através do nome de Jesus. Aí o último que a gente tem que lutar todo dia com ele é nós mesmos. Esse, teu pior inimigo é você mesmo. E nós trabalhamos a semana inteira em cima desse tema, no texto que está lá em João, no capítulo 3. Vamos abrir lá e ler ele. Sei que a gente já leu, releu, mas vamos ler de novo. João, capítulo 3, versículo... Eu vou ler o 28, até o 30, tá bom? 28 ao 30 diz assim: Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que lhe assiste, espere e ouve e alegre-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar de novo? Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, meu Deus, por este momento de louvor e adoração. Pai, agora nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, a Tua palavra que traz conforto aos nossos corações, para as nossas angústias, para as nossas dores, mas também ela traz confronto contra o nosso pecado. E que nessa noite nós possamos receber esses 2, conforto e confronto, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Queria falar um pouco com os irmãos sobre quem é que falou essas palavras que nós estamos a semana inteira falando. Quem é o camarada que citou isso aqui? Quem é ele, né? E nós conhecemos pouco bem, alguns conhecem bastante, outros estão conhecendo agora, mas o nome dele é muito comum aqui no Brasil. Né? Hoje de manhã eu perguntei e não tinha ninguém, mas agora à noite eu sei que tem, que é o João. Nós temos o João aqui, né, seu João? Hoje eu vou falar do João, tem outro João lá, né? Temos 2 João aqui, tem mais outro João aí, que às vezes é nome composto, lá em casa a gente tem um João também. Nós vamos falar um pouquinho do João, mas não é o João evangelista, é o João Batista, tem essa diferença, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida de João Batista, o chamado, coragem e convicção. De um homem diferenciado que escolheu servir ao Senhor, não somente com o que ele tinha na mão, mas com a sua vida, consagrando tudo o que ele era a Deus, de uma forma a fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito daquilo para qual ele foi chamado. E para a gente conhecer um pouquinho da história de João, nós vamos lá em Lucas, nós vamos ler um pouco a Bíblia, tá? Porque a Bíblia ela fala por si mesmo e eu não preciso ficar falando, né? Vamos ali em Lucas, no capítulo 1, para a gente conhecer um pouquinho da história de João Batista. Lucas, capítulo 1. O texto é um pouquinho longo, mas vocês acompanhem comigo. Nós vamos ler do 5 ao 25. Diz assim a palavra de Deus. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno,
coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora, orando. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Eu sou velho e a minha mulher é avançada em idade. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar e dar-te estas alegrias novas. E agora ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não crestes na minha palavra, que o seu tempo se cumprirão. O povo estava à espera de Zacarias e maravilhava-se de que tanto ele demorava no templo. Saindo ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tinha visto uma visão no templo. Falavam-lhe por sinais e ficou mudo. Terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que dignou retirar o meu opróbrio perante os homens. Aqui começa a história de João Batista. A história dele já é um milagre. Nós temos Isabel, estéril, avançada de idade, mas uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, uma mulher que orava e buscava a face do Senhor. Zacarias, sacerdote no templo, e agora ele estava ali trabalhando, quando o anjo do Senhor, depois de umas férias aí, hoje de manhã eu brinquei, né? Ele estava de férias há uns 400 anos, que os anjos não apareciam. Então, eu entendo o espanto de Zacarias, até eu ficaria espantado. Fazia muitos anos que nenhum anjo aparecia para falar com o povo de Israel. Fazia muitos anos que não havia uma profecia, então eles cumpriam aquilo que estava na Bíblia, aquilo que estava na lei. Então todo o cerimonial do Velho Testamento era cumprido no templo, o templo funcionando, as ofertas acontecendo, mas fazia muito tempo que um anjo não aparecia. Né? Férias de anjo é um pouco diferente, né? Mas agora o anjo aparece ali para ele. E ele fica assustado, atordoado, o que está acontecendo? E o anjo não só aparece para ele, porque se esperava ali que um anjo aparecesse para falar para quem? Para o povo de Israel, provavelmente, né? Para falar dos seus pecados, mas Deus aqui ele começa uma nova história, um começo da chegada do Messias, começa a se preparar as coisas para a chegada do Rei Jesus. E ele então primeiro prepara o caminho através de João Batista. Ele fala com aquele homem fica mudo, e ele vai para casa atordoado, sem poder falar, e aí ele vai, né, para aquele momento íntimo com a sua esposa, né, e ele não precisava falar para isso, né, e aí ele concebe, e a Isabel fica muito feliz, porque agora ela sabe que há um propósito na vida dela. Ela fala: não, vou ficar quietinha, vou ficar aqui durante 5 meses. O texto fala que ela escondeu aquele bebê. E Deus tem dessas coisas. Nós vamos ver na palavra dele que quando ele quer dar um reset na história ou fazer algo novo, ele vem um bebê. Vem um bebê. Nós podemos ver desde o início da história. Para Abraão, sai da sua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele manda Isaac, onde vai começar uma nova história na vida de Abraão. Isso vai acontecer com o bebê Moisés. Começa uma nova história, né, no povo de Israel. E tudo isso apontando para o bebê chamado Jesus Cristo. Talvez diferente de nós queremos um renovo através das coisas velhas, mas o Senhor começa do zero e fala: não, vou trazer esperança através de um bebê. E aqui não é diferente. Ele traz esse bebê e ele lhe dá um nome, o nome de João. E nós vamos ver que no nascimento de João Batista houve essa confusão do nome. Vamos ler o texto para eu não ficar falando
aqui e vocês não ficarem na dúvida, nós vamos ler alguns textos aqui, fique com a sua Bíblia aberta. O irmão vai colocar ali para mim, ó, Lucas capítulo 1, a partir do 57. Diz assim, ó: completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Ao 8º dia foram circuncidar seu menino e queriam dar-lhe um nome de Zacarias, seu pai. Respondeu sua mãe: não, ele se chamará João. Disseram: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Pedindo ele uma tabuinha, ele escreveu: o seu nome é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca lhe abriu, a língua lhe soltou e falava louvando a Deus. Caiu temor sobre todos os seus vizinhos e em toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram conservaram em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Um menino escolhido, um menino com um propósito, né? E eu tive pensando sobre esse começo de Deus através de uma geração. Deus é um Deus geracional. E eu estudando isso, talvez a Pri vai se lembrar, algum tempo atrás, numa reunião de líderes nossa, o pessoal da liderança vai lembrar disso, a Pri falou uma palavra para a gente, ela falou: olha, o Senhor tem me direcionado que Ele tem algo novo para a PIB de Navegantes, algo novo que o Senhor vai trazer para o nosso meio, né? E de repente começa a vir um monte de bebê, né? Tem uns que estão louvando ao Senhor ali, depois nós vamos orar pela Mara, né? Terça-feira já está para nascer, se não nascer antes, né? E algo novo, o Senhor está fazendo uma nova igreja, né? Viu a quantidade de bebê que tem nessa igreja? Um novo tempo. Eu não estou aqui dizendo que o que a Pri falou foi isso, porque quando vem esse novo tempo, a igreja se alegra, muda a cara da igreja. O ministério infantil mesmo vai dar uma reviravolta, assim, né? Não tem que ter berçário, não tem, né? Porque temos bebês, bastante, algo que a gente não tinha. E glória a Deus por isso, algo novo. Tudo nasce, né? Nasce uma mãe. Ah, não é mãe, vai nascer uma mãe, vai nascer um pai, vai nascer vó, vai nascer vô, muda o escopo da família, muda tudo. Essa novidade de vida através do nascimento de uma criança. E o Senhor, Ele começa a trazer essa alegria, esse movimento lá em Israel, através do nascimento de um menino e que tinha um propósito. Um menino que foi designado a vir à terra para endireitar os caminhos, para abrir o caminho para o Senhor. Ele tinha um propósito. E hoje de manhã eu falei para isso, que nós também temos um propósito. Às vezes você está aqui, onde eu estou, onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, né? Aquela frase filosófica que os filósofos ficam tentando responder. Mas nós precisamos nos voltar para a palavra do Senhor e entender que nós temos um propósito. Se você está aqui vivo, se você amanheceu pela manhã, respirou, Deus tem um propósito. Deus tem algo para fazer em você e através de você. Agora cabe a você fazer como João, obedecer, ouvir a voz de Deus, ou continuar, você no controle da sua vida, no controle do seu eu, dizendo: quem manda aqui sou eu. De vez em quando eu vou lá consultar Deus. De vez em quando eu vou lá perguntar como é que está as coisas. Não, Deus, tá bom, fica aí, estou indo para o meu mundinho, eu que mando aqui. Mas a partir do momento que você entender que quando a gente mata esse eu e deixa Jesus controlar, o propósito dele se cumpre, e os pensamentos que ele tem sobre nós são pensamentos de paz e não de mal, né? Nós precisamos entender isso, que temos um propósito. Você não está aqui por acaso. O Senhor te ama, o Senhor te escolheu. O salmista lá no Salmo 139 vai falar que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, né? Desde o ventre nós somos formados e entretecidos de forma... Esses dias eu brinquei com as crianças lá em casa. Eu falei para eles: você sabe que a Bíblia fala que você é assombroso? Né? Porque o texto fala isso. Fala que de uma forma assombrosamente maravilhosa nós somos formados. E Ele já nos planejou. E assim como João Batista ele tinha um propósito, nós também temos um propósito. Nós tivemos aqui recentemente, os jovens e adolescentes fizeram o curso de dons, né? Para descobrir onde eles se destacam, onde eles vão. Foi bastante, né? Jovem Ana que fez. É um curso bem bacana.
para que você saiba como eu vou trabalhar. Agora, cabe a cada jovem que fez, cada adolescente, opa, eu sei que eu me destaco nisso, eu sei que o Senhor pode me usar nessa área. Meu irmão, investe nessa área. Vai servir ao Senhor. Mas hoje de manhã eu falei que tem algo que é colocado para nós como ordem e todos devemos fazer, que não é ministério, mas é ser testemunha viva do Senhor nessa terra. Então, se você não sabe o que fazer, testemunhe o Senhor. Testemunhe aquele que te salvou. Fale dele para as pessoas. Fale dele para onde você está. Fale dele na sua casa. Fale do Senhor, do que o Senhor tem feito na sua vida. Seja uma testemunha viva. O Senhor nos chamou para sermos testemunhas de tudo o que ele fez. Aí sim, nós vamos encontrando o nosso propósito, encontrando para aquilo que fomos chamados. Nós somos feitos para a glória de Deus Pai. Então que o nome dele precisa ser glorificado. O nome dele precisa ser exaltado. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, o nome dele precisa ser glorificado. João Batista, ele nasce. E o texto, eu vou ler o versículo 80. Depois tem um cântico de Zacarias que é tremendo, você pode ler em casa, né? Que vai do 67 até o 80, até o 79. Mas o 80 diz assim, ó. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até os dias em que havia de mostrar em Israel. O interessante é que não nos fala sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, sua juventude. Ele pula do nascimento e agora ele aparece lá no deserto. Mas nós podemos deduzir, entendendo que o pai dele era sacerdote no templo, nós vimos isso, o texto fala isso para nós, o pai dele servia no templo, de templos em templos, ele precisava descer da Judéia, que era na montanha, até Jerusalém, para servir ao templo. Ele passava ali 2 semanas, começava no sábado até o outro sábado, terminava no próximo sábado. E esse menino com certeza foi criado ali porque era costume que o filho do sacerdote fosse preparado para ser um sacerdote. E João, ele foi criado ali junto com seu pai, vendo o ofício dele de sacerdote na casa de Deus, e com certeza sendo instruído na Bíblia que eles tinham, que é o Velho Testamento, a Bíblia que Jesus lia, que João Batista lia, é o Velho Testamento, e ele foi vendo aquilo ali, e observando a lei do Senhor, e observando o Deus do Velho Testamento, ele começou a olhar que, opa, o Deus que está falando aqui, não é o Deus que está lá no templo, não é o Deus que os sacerdotes têm servido, não é o Deus que os fariseus têm falado, não. O que eles fazem são horríveis. E a gente vai ver que ele resolve sair de todo aquele engano que estava havendo, porque os sacerdotes viviam fora daquilo que Deus deixou, a ponto de colocar peso sobre o povo. Nós vamos ver um povo, o povo de Deus sendo oprimido, não somente por Roma, mas também pelos fariseus naquela época. Aqueles que eram para levar a palavra de consolo, aqueles que eram para levar amor, esperança, eles usavam da lei de Deus para colocar peso sobre eles. Eu dei um exemplo de manhã, um só dos exemplos. O sacerdote, os escribas, os fariseus, eles podiam chegar na tua casa, né? Naquela época tinha as chaminé, né? Que era tudo na lenha, né? Ele olhava assim para a cidade, tem uma chaminé acesa ali, hoje eu vou lá. Vou lá bem no meio-dia fazer uma visita para aquela irmã lá, a viúva, tadinha. E quando ele chegava na casa, ele tinha direito de ser servido primeiro, de comer primeiro, para depois que a viúva, o que sobrar era para a viúva. E eles faziam isso sem dor, porque a lei permitia. Eles usavam a lei para subjugar o povo. Eles ostentavam dinheiro, eles ostentavam uma vida cheia de prazeres, enquanto o povo estava sendo oprimido não só por Roma, mas por eles também. E João, olhando tudo aquilo, ele fala, opa, não é isso que papai ensinou. Não é isso que eu estou lendo na Bíblia. Não é isso que eu tenho conhecido. O Deus de Israel é um Deus de amor, é um Deus resgatador. E ele resolve, então, sair daquela religiosidade que estava no templo. Ele resolve ir para o deserto. E ele inaugura a igreja lá no deserto. Ele aparece lá no deserto. E aqui eu faço uma pausa. Tá certo que essas coisas não acontecem hoje. Hoje não tem, né, ninguém usurpando ninguém. Hoje está tudo certo, né? Só que não. Talvez, graças a Deus, não temos isso aqui no nosso meio como batista, na Igreja Batista. Mas a gente sabe de alguns segmentos
Mas eu queria dar um alerta para nós, como batistas, como irmãos aqui desse templo, dessa igreja, sobre a religiosidade. Aqueles homens eram extremamente religiosos, a ponto de a religião tomar conta deles, e aquilo que era para ser bom, acabou sendo mal, sendo peso. E às vezes nós, como cristãos, estamos vivendo nisso, numa religiosidade. Vamos à igreja porque eu preciso ir lá para que Deus abençoe a minha semana. Oh, mas se eu não for no culto de domingo, eu preciso receber uma oração, porque daí a minha semana vai ser uma bênção. Eu preciso cumprir com o meu cartãozinho lá do dízimo. Não que isso está errado, meu irmão. Tudo isso está certo. Mas o culto ao Senhor, ele continua lá na tua casa. O culto ao Senhor continua lá amanhã, na segunda-feira, no seu trabalho. O culto ao Senhor precisa sair do templo. O culto ao Senhor precisa ser uma vida dedicada a Ele. Não só de religiosos que vêm cumprir tabela aqui. Nós precisamos ser cristãos autênticos, ao ponto de eles olharem e dizer, ali vai um servo do Senhor. Ali vai uma serva do Senhor. Ali vai uma mulher de oração. E é muito interessante que ele vai para o deserto e ele vai usar de vestimentas diferentes. Né? Eu não vou ler o texto para não ficar muito longo, mas alguns de nós sabemos que ele foi para o deserto e ele começou a usar uma pele de camelo e um cinto de couro amarrado na cintura, né? E ele andava, e eu fui pesquisar sobre isso, achei muito interessante, porque ele não só fez isso numa questão de se humilhar, porque ele era sacerdote, ele tinha o direito de se vestir como sacerdote. Quem já leu sobre a roupa sacerdotal, ela é bem bonita, ela tem todo um significado, é toda bordada. Ele tinha esse direito como sacerdote. Não, aquela roupa eu não quero vestir, aquele templo eu não quero ir, eu não quero me contaminar com aquilo, porque eu quero anunciar o verdadeiro Deus. E ele se veste de camelo para trazer uma mensagem. E antes de eu falar da mensagem que ele trouxe, hoje de manhã eu fiquei meio receoso, falei, agora eu vou dar um testemunho. Ela me olha, porque esses dias, meu irmão, até dei esse testemunho para a Calica que mexeu até comigo. Sabe que eu estou sempre na correria. Era um dia que a gente estava no mercado, a irmã Arlete já foi comigo algumas vezes, a irmã Mary, a gente está para fazer a cesta básica, né? E era um dia a gente sempre procura fazer naquele... Quer ver, ó, como quem é mais pobre assim, igual eu, sabe, né? O que tem todo primeiro final de semana do mês? O dia F. Cara, a gente quase faz um culto lá no mercado, a gente se encontra. Meu irmão! Né? Que é uma benção. E aí esse dia é o dia que a gente procura, porque para as cestas básicas, né, a gente tem que economizar, é o dinheiro dos irmãos que doaram, a gente precisa buscar sempre o melhor preço. E a gente estava, eu fui para o mercado de manhã, comprei algumas coisas. Quando eu vim trazer as coisas aqui, eu confiro, eu falei, poxa, acho que era feijão. Eu falei, cara, eu esqueci do feijão. Aí eu cansado, fui para casa, almocei, fiz tudo o que tinha que fazer. Aí essa aqui era umas 4 horas. Ô, amor, hoje a gente não tem nada, eu quero passear. Eu quero passear. Eu falei, tá, amor, só que eu tenho que ir no mercado, comprar o feijão, e passear vai ser assim, ó, dar uma volta, porque não tem dinheiro para gastar, não. Vamos dar uma volta lá na orla da praia, tá bom. Aí eu vou me arrumar. Ela foi se arrumar. Quando ela foi se arrumar, eu achei que ela estava se arrumando para o culto, né? Que ela se vestiu assim, botou um vestido, amarrou o cabelo e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Até eu falei, mulher, eu vou ter que ir lá me arrumar também, né? Porque vai que você quer bater uma foto, eu tô todo... Aí fui lá, botei uma camisa, né? Falei, vamos pro mercado. Fomos pro mercado, eu comprei o feijão, tá? Fomos pro caixa, e eu sempre ligo pro irmão Toninho lá, Toninho, manda dinheiro, tá? Enquanto eu tô ali, ela tá olhando pro menino do caixa. Ela começa a falar com o cara, eita, que a gente já sabe quando é diferente, né? Tipo o que estava escrito no bolo dela, né? Vem cá, Deus mandou falar contigo. E aí ela fala pro menino assim, ei, a tua avó tem pago um preço muito grande por você em oração. Sem o menino falar nada, ela nem perguntou o nome do menino, né? A tua avó tem pago um preço muito grande por você em oração. Volta para Jesus. Volta para Jesus. Você já era crente, né? Sim, eu sou desviado. Aí o menino começou a chorar, caixa do mercado. Graças a Deus não tinha ninguém na fila, né? Aí eu pagando, eu olhei, ela foi lá, deu um abraço nele, falou mais algumas coisas com ele lá. E eu meio cético, né? Batista. Aí ela foi buscar a nota fiscal. Ei, a tua avó? A minha avó mora comigo. Ela vai para a igreja todo dia. E eu chego em casa, dou um abraço nela, fala com ela. E aí tá, falei, tá bom, viemos pra cá, trouxemos o feijão, falei, amor, vamos passear?
Não, amor, eu já entendi o que Deus queria. Vamos para casa. O Senhor precisava falar com aquele rapaz e ela precisava estar com aquela vestimenta, porque ela estava bem bleia mesmo, vestidão, cabelo amarrado, né? E ela precisava estar daquele jeito para simplesmente falar para aquele menino, né? Porque ela estava de calça jeans, resolveu se arrumar toda para passear, de repente não quer mais passear. Ela falou, eu entendi o que Deus quis fazer, né? Deus precisava falar com aquele rapaz, foi um momento onde Deus mexeu com ele e ela falou ali mais com ele, eu não lembro, mas volta para o Senhor. Deus precisava usar a vestimenta, porque se ela chegasse lá, batistona assim, calça jeans, camiseta, né, do jeito que ela estava em casa, talvez ele nem ia dar muito crédito. Mas com certeza, quando ela começou a falar, ele lembrou das irmãs lá na Assembleia, do tempo que ele estava lá com os irmãos, e ela comunicou através da sua roupa, né? Nosso passeio ainda precisamos passear, né? A gente não foi passear. Mas e agora eu quero voltar para o João. O João, quando ele vai para o deserto vestir aquela roupa de camelo, ele queria comunicar algo para aquele povo. Ele não estava lá simplesmente se humilhando, porque o camelo era um animal impuro para o judeu. E quando ele veste aquela roupa, ele fala assim, ó, há impureza no sacerdócio, há impureza lá no templo, algo está errado. Ele estava apontando para eles dizendo, está errado. Quando ele amarra o couro aqui na cintura, ele remete à escravidão que eles apanhavam com um chicote de couro. Ele fala assim, ó, vocês estão voltando a ser escravos do pecado, vocês precisam voltar para Deus. Tanto que a mensagem dele, ele vem rasgando com tudo, ele não vem com florzinha não, né? Ele vem dizendo, arrependei-vos, raça de víboras. E ele vem trazendo essa mensagem. Quando os homens veem ele vestido daquele jeito, eles ficam escandalizados. Como é que um sacerdote, que era para estar lá no templo, está se vestindo assim? Ele traz essa mensagem. Há sujeira, há imundícia na casa. Arrependei-vos, volte para Deus. Quando ele está comendo o seu gafanhoto, né? Pensa, um gafanhoto bem gostoso, era isso que ele comia lá no deserto. Com o mel, ele também está comunicando. O gafanhoto, a gente vai ver que ele era até permitido, se a gente for lá em Levítico, né? Ele era até permitido como alimento puro, mas ninguém gostava, não deve ser muito bom, né? Mas também ele remete a muito a destruição, né? O gafanhoto devorador, né? E aí ele estava dizendo assim, ó, isso será destruído. Toda essa imundícia, toda essa sujeira, tudo que está acontecendo vai ser destruído. Assim como o gafanhoto vem e destrói tudo, isso vai ser destruído, vai acabar, porque Jesus está vindo. Aquele que vem depois de mim, ele é maior, ele vai acabar com isso. E quando ele chega, ele acaba com toda a imundícia. Nós precisamos entender isso, porque quando a palavra de Deus nos chama para o arrependimento, nós precisamos ouvir a voz do Senhor e atender a isso. Arrependei-vos, porque chega o reino dos céus. Meus irmãos, precisamos olhar para João e falar, Senhor, eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Eu quero comunicar o reino de Deus. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ir para esse lugar de intimidade que esse João tinha, essa coragem que ele tinha de dizer, ei, sai dessa vida. O Senhor tem muito mais para nós. O Senhor tem algo para a nossa casa, para nossas vidas. O nosso propósito precisa ser cumprido. Mas o primeiro passo é arrependei-vos. Arrependei-vos. E ele continuou comunicando sobre isso, eu falei do gafanhoto, e aí ele comia mel, para ficar um pouquinho melhor, né? Gafanhoto com mel, né? E o mel, ele representa o pão vivo que desceu do céu, lá um maná, porque a palavra de Deus vai dizer que o maná, ele tinha gosto de mel, era como se fosse pão de mel, né? A gente pensa que era salgado, que é ruim, ele tinha um pouquinho do gosto de mel, tinha sabor de mel, e ele vai falar desse Jesus, lá em Apocalipse também vai dizer que o nome de Jesus é doce como mel, né? E ele estava anunciando, vai vir um alimento que vai destruir, que vai saciar a fome do meu povo, que vai saciar a sede do meu povo, que vai trazer libertação para o povo que está oprimido tanto pelo governo como pela religião. Através de Jesus, ele será liberto dos seus pecados, das suas mazelas, e ele comunicava aquele povo através dos seus atos, através das suas ações. João Batista é um homem que negou a sua vida de sacerdote. Um homem que negou a sua vida lá no templo, que poderia ter tudo o que ele queria. Podia passear no meio da casa dos irmãos, comendo do bem e do melhor.
ele podia seguir os passos daqueles que lá estavam. Mas ele resolveu dizer, não, eu escolho o Senhor. Ele vai para o deserto e ele aparece lá pregando arrependimento. Deixa eu só achar aqui. Lá em Mateus 3, do 1 ao 6. Mateus 3, do 1 ao 6. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a região circunvizinha a Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos dignos de arrependimento. E não pensais que basta dizer: temos por pai Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, e cujas sandálias eu não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão dele há a pá, ele limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Arrependei-vos. Lá em Lucas, no mesmo texto, vai nos dizer que de repente aparece um soldado. O que eu faço? O que eu faço para receber isso? Ele fala: agradece a Deus pelo seu soldo, pelo seu salário, e vai servir ao Senhor. Daqui a pouco aparece para ele um cobrador de impostos e vai falar: mas como é que eu faço para receber essa tão salvação? Cobrador de impostos, meu irmão, que era aquele que julgava o povo, que subjugava o povo, colocava preço alto nas coisas. Ele olha para João Batista e fala assim: arrependei-vos. E ele se converte, ele fala: o que eu faço? Aí ele fala: seja justo na balança, para de enganar os outros e vive uma vida reta perante a Deus. E a pregação de João Batista, não só através da sua fala, mas através da sua vida de devoção ao Senhor, ele consegue preparar o caminho para Jesus. Grande multidão foi ter com ele no deserto, olhando para aquele homem e falando: opa, esse homem tem algo diferente. Esse homem está pregando algo que nos traz conforto, que nos traz alívio, apesar de ser dura a sua mensagem. Mas João Batista, ele também prega para nós até hoje, nos mostrando que precisamos ter uma vida de devoção. Precisamos ter uma vida entregue no altar dele. Precisamos olhar para João Batista e falar: Senhor, eu quero ter um coração obediente. Como eu disse de manhã, o que ele tinha de diferente? Ele era escolhido, ele era nascido de mulher, ele era homem igual nós. Ele estava nesse mundo igual nós, sujeito a todas as tentações deste mundo. Mas ele escolheu obedecer ao Senhor e entender o seu chamado. E a minha mensagem nessa noite é que nós possamos olhar para a vida de João e falar: eu quero um coração que aponte para Cristo. Eu quero um coração que fala que eu possa diminuir e que ele possa crescer. Que eu diminua e que ele cresça. Que eu diminua e que ele cresça. Nós vamos ver na história da igreja grandes homens de Deus que escolheram. E até hoje, meus irmãos, nós vamos ter missionários que estão lá no campo, que escolheram diminuir para que Jesus crescesse. Nós vamos ter testemunhos de pessoas que largaram tudo para estar no campo. Os nossos missionários mesmo. A gente pode olhar para o Pedro, né? Conforto daqui de Navegantes, perto dos pais. Mas foi lá para o Morro do Borel criar aquele coração da mãe e do pai, deve ficar, né? Aquela netinha, coisa mais linda lá. Mas
escolheram servir ao Senhor. Nós não precisamos todo mundo ir lá para o Morro do Borel, nós precisamos ter o nosso coração disposto a servir ao Senhor. Precisamos ter o nosso coração voltado ao Senhor e anunciar o reino dele até que ele venha. Não dá mais tempo de brincar de igreja. Não dá mais tempo de brincar de ser crente. Não dá mais tempo de ficar achando que eu só não vou lá no domingo, recebo minha oração e amém, estou abençoado, vou para casa. Você pode vir para cá sim, receber sua oração, receber a palavra, mas precisa transbordar lá fora. Se enche para transbordar, não se enche só para você. Transborde aonde você estiver, quando você estiver, anuncie o reino de Deus. Tenha o coração voltado, porque nós podemos ler aqui em Mateus ainda o que Jesus falou sobre João e o que Jesus tem falado sobre nós. Isso é muito sério. Quando Jesus olha para nós, o que ele tem falado? Olha o que ele falou sobre João, Mateus capítulo 11. Versículos 7 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. Partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, o que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nos palácios dos reis. Mas então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. João é aquele de quem as Escrituras, de quem está escrito: adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde o dia de João Batista até agora, faz violência no reino dos céus, e pela força apoderam-se dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito a ele e a Elias que havia de vir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus falando de João Batista. Jesus dizendo: o que fosse ver no deserto? Alguém perdido em seus pensamentos, um louco vestindo roupas diferentes, considerado como louco? O que foste ver? Ele fala: vocês foram ver um profeta. E isso que de nascido de mulher não tem igual a ele. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista deu testemunho de vida e devolveu a glória a Deus. João Batista teve uma vida de devoção ao Senhor. E por essa vida de devoção, ele foi decapitado, foi preso, depois decapitado, foi morto de uma forma cruel e trágica. Mas em momento algum negou a Cristo, ao Filho do Deus vivo. Anunciou Jesus, endireitou os caminhos, preparou o caminho do Senhor. Quando Jesus chega e começa a pregar, ele já tinha uma multidão ali batizada, já tinha uma multidão ali arrependida, e eles conseguem entender quem era aquele Cristo. Nós somos a igreja do Senhor, que precisa levar esse Cristo todos os dias. A nossa vida precisa estar voltada para esse Cristo, a ponto de que, quando Cristo chegar para alguns lá fora, a gente vai poder dizer: olha lá, os frutos de arrependimento, frutos que estão chegando na casa do Pai, frutos que são produzidos dessa casa, frutos de arrependimento, pessoas se entregando ao Senhor através do nosso testemunho. O que você tem feito com a sua vida de cristão? Vivido religiosamente? Frequentado cultos? Ou a sua vida é dele por completo? Ou a sua vida é dele por inteiro? O Senhor não quer você só pela uma partezinha. Ele tem um propósito, mas Ele precisa que você se renda. Ele precisa que você se entregue. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Mas antes de orar, eu preciso perguntar: se tem em nosso meio alguém que ainda
não entregou a vida para Jesus. Que fala, não estou entendendo muito bem o que esse irmão está falando. Quem que é esse Jesus? Se tem em nosso meio alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus e que quer tomar essa decisão hoje, dizer, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero servir ao Senhor. Tem alguém? Amém. Glória a Deus. Todos estamos entregues na mão do Senhor. Mas que você possa refletir essa semana. Vamos orar, fique de pé. Coloque a sua vida no altar. Nós vamos para a ceia do Senhor. E a palavra diz, examine um homem a si mesmo. Diante dessa palavra, quem tem sido você, um religioso? Ou você tem ido para o secreto, ou você tem ido para o deserto, ou você tem ido buscar a presença do Senhor? Sonde o seu coração nessa noite. Direito